Indicação de um conjunto. Lei de formação, função a partir da regra e diagrama de Venn. Então, já aprendemos a expressar o conjunto no diagrama de Venn e a função a partir da regra. A partir de agora, vamos aprender a lei de formação, que é bem utilizado na matemática. Ok? Então, lei de formação. Vamos começar com um exemplo para vocês entenderem melhor. O conjunto é x, tal que x é um número ímpar, maior do que 6 e menor do que 17. Então, a partir daqui, vocês têm que ler e saber quais são os elementos desse conjunto. A gente já sabe que são números ímpares, maiores do que 6 e menores do que 17. Então, nossos elementos é o quê? Números. Primeira coisa que eu sei é que são números. Aí eu tenho que saber quais são esses números. Então, vamos aprender um pouco sobre isso. Como identificar quais são os números. X tal que x. O que significa esse tal que, professora? Pelo amor de Deus, nunca ouvi falar nisso. Então, esse tal que é como se fosse a minha regra. X, os elementos, obedece a essa característica comum a essa regra. Então, esse tal que é isso. Os elementos do meu conjunto. Eu vou colocar aí um exemplo, o número 7. Posso colocar no lugar desse x o número 9. Posso colocar no lugar desse x o número 13. E assim, vamos ver quais são os elementos que podemos colocar no lugar desse x. Porque temos que escrever matematicamente correto, usando todos os símbolos lógicos necessários. Então, aqui temos o conjunto E, o elemento x, tal que x é um número ímpar maior do que 6 e menor do que 17. O que significa isso? Significa que queremos os números ímpares que são maiores do que 6 e menores do que 17. Em outras palavras, professora, me explique isso de forma mais fácil. Então, vamos lá, de forma mais fácil. O que significa essa barra? Tal que. Isso quer dizer que x é os meus elementos. Eu não sei ainda, mas vou descobrir quem são eles. Então, eu tenho os elementos, e esses elementos, esse tal que significa que é uma regra, é a característica comum dos meus elementos. Quais são as características comuns desses elementos? Esses números são ímpares. Então, a primeira coisa que eu sei é que eles são ímpares. Eles são maiores do que 6 e menores do que 17. Então, aqui eu tenho os números de 6 até 17. Entre 6 e 17, quais são os números ímpares que eu tenho? 7, 9, 11, 13, 15. Quando eu digo que é maior do que 6, isso significa que o 6 não entra no meu conjunto. De toda forma, não ia entrar porque o 6 ele é par. Então, o 6 não pertence a esse meu conjunto. Menor do que 17. Quando eu digo que é menor, significa que o 17 não pertence a esse conjunto. Lembra da aula passada que a gente falou sobre isso? Então, o 17 não entra nesse meu conjunto. Então, esses elementos que sobraram fazem parte do meu conjunto. 7, 9, 11, 13 e 15. Conseguiram entender? Se eu fosse expressar esse mesmo conjunto em diagrama de Venn, ficaria dessa forma. O conjunto E, desculpa, aqui eu coloquei um A, consertem aí, não é um conjunto E, é o meu conjunto E. A letra que eu escolhi foi o E. Então, consertem, por favor. Então, o conjunto E tem como elemento 7, 9, 11, 13 e 15. Então, as três formas que vocês podem expressar um conjunto são essas. Aqui eu coloquei separado por vírgula, mas peço que vocês coloquem aí no caderno de vocês, separado por ponto e vírgula, como falamos na aula anterior. Podemos indicar um número de um elemento que pertence ao conjunto E por NE. Então, o que é isso, professora? Então, o que significa isso? Significa que tem conjunto que eu consigo contar os elementos dele. Como, por exemplo, esse conjunto aí, se vocês forem contar, quantos elementos ele tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo, temos 5 elementos.
Então, N de E é igual a 5. Se eu pedisse a vocês, indiquem para mim quantos elementos tem um conjunto do alfabeto. Então, vocês iriam botar N de A é igual a 26. Quantos elementos tem os conjuntos das vogais? Então, vocês iriam colocar N de B é igual a 5, porque temos 5 vogais. E assim, vocês vão vendo se o conjunto você consegue contar ou não. Se você consegue contar, você sabe quantos elementos tem esse conjunto ele é finito. Se você não consegue contar os elementos desse conjunto, isso significa que esse conjunto é infinito. Como, por exemplo, se eu falar sobre os conjuntos de números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e assim vai até o infinito. Eu não consigo saber qual é o último número, porque não existe. Sempre que eu penso no número, vai existir um maior do que ele. Sempre vai ter um maior, um maior, um maior, e isso não tem fim. Então, ele é infinito. Então, eu não consigo dizer quantos elementos tem nesse conjunto, porque ele é infinito. Então, agora aí na atividade de vocês, tem alguns conjuntos e eu quero que vocês me digam se ele é finito ou infinito. E depois vocês vão me dizer, se ele é finito, quantos elementos tem cada um deles, certo? Continuando, quando um elemento compõe um conjunto, dizemos que esse elemento pertence ao conjunto. Exemplo. Então, agora temos esse exemplo e você vai me dizer, 7 pertence a E? Sim ou não? Então, dentro desse conjunto aqui, o 7 está dentro dele? Está, né? Então, 7 pertence a E. O 8 pertence a E? O 8 está dentro desse conjunto? Não. Primeiro, que o 8 é um número par. E aqui ele pede uns números ímpares. Então, o 8 não pertence a esse conjunto. Quando vocês começarem a treinar mais, não vai precisar vocês escrever a função a partir da regra. Você olhando para a lei de formação, você já vai conseguir identificar se o elemento pertence ou não. Olhando para a lei de formação aqui, x é um número ímpar. Então, você já cancelaria de cara essa segunda pergunta. 8 pertence a E? Então, vocês iriam dizer que não, né? Não, porque ele é par e ele já que está pedindo os números ímpares, então já poderia cancelar o número 2, o número 4, o número 6, o número 8, qualquer número par que eles pedissem, eu já ia cancelar de cara, porque aqui eu estou pedindo os números ímpares. Então, o par não está aqui. Aí, a segunda regra, se dissesse o 3 pertence, aí vocês iam ter que ter cuidado. Opa, peraí, o 3 é ímpar, ok, mas tem uma regrinha a mais. Ele tem que ser ímpar e tem que ser maior do que 6. E o 3 é bem menor do que o 6, então o 3 não entra aqui, certo? Espero que vocês tenham entendido.